Alô, alô, tá tudo preparado. Que história, meu Deus do céu, que história linda. Alô, alô, Valdo Rosário. O Valdo Rosário é um caminhoneiro e ele disse que vai se identificar assim daqui pra frente, para que a gente saiba que é uma história da série do Valdo Rosário. Vocês vão amar. O Val, na verdade o nome dele é Valmir, ele mandou até um nome completo, aqui a gente vai dar no ar. E o Valdo Rosário vem nos contar uma série de histórias vividas por ele ou por colegas dele por essas estradas do Brasil. Valdo Rosário, bem-vindo, viu, Val? Muito obrigado por tudo. A Maria Eliane, esse Eliane é com H. Ela virou nossa assinante faz um dia, ela é prêmio. Muito obrigado, Maria Eliane, um beijo para você. Ela é membro do nosso canal agora. A Maria Salete Chás já o era e voltou a ser assinante faz 2 dias. E é VIP a Maria Salete Chás. Um beijo. Ronaldo Crispim, meu amigo, como é que você tá, Crispim? Tá tudo certinho? O Ronaldo Crispim voltou a ser assinante faz 3 dias e ele é prêmio. Muito obrigado. A Cíntia Souza virou nossa assinante. Não era. A Cíntia não era, mas agora o é. Obrigado, Cíntia. Um beijo. Cristina Soares virou nossa assinante há pouquíssimo tempo, meia dúzia de dias. Muito obrigado, um beijo para você. Marlene Santos Lopes voltou a ser a nossa assinante faz 7 dias e é VIP. E o casal Dani e Iro virou assinante há 11 dias. Muito obrigado. Gente, eu fico muito honrado de saber que você vem ao canal ouvir uma história. E quando você dá o teu joinha fica perfeito. Quando você se inscreve no canal. Você sabia que é um gesto simples, mas tão significativo para o canal? Se inscreva, é importante que o canal cresça. E aí quando cresce e se fortalece junto ao YouTube, significa mais cartas, mais pessoas como o Valdo Rosário se interessam em contar suas histórias. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado. Se inscreva no canal. Hoje, um agradecimento muito especial a essas pessoas lindas que são generosas, que têm um coração que não tem tamanho. Essa minha amiga aqui, ela enviou para o nosso canal um apoio tão importante. Ela mandou aqui R$500 para o canal. Olha que beleza! Puxa vida, só tenho que agradecer demais. Até vou dar o nome dela aqui. O nome dessa amiga querida é Maria Marlene Santos. Oh, Maria Marlene, que carinhosa, que generosa que você foi. Você não imagina a festa que o pessoal fez aqui no canal. Que Deus abençoe muito a tua vida e que você tenha cada vez mais condição, não apenas de apoiar o nosso canal, mas apoiar pessoas que precisam. E como o mundo precisa de pessoas como você. Um beijo, viu, Maria Marlene? Bem, gente, tudo pronto, tudo preparado, agradecimentos feitos, e nós vamos entrar nessa série, dessa história desse caminhoneiro, o Valdo Rosário. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do Valdo Rosário acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Valmir Soberano, eu sou caminhoneiro, faz mais de 30 anos. Amo aquilo que eu faço, mas eu ganhei um presente da dona Palmira, a minha sogra, assim que eu comecei a namorar a Silvana. Aliás, foi com a Silvana que eu me casei. A dona Palmira, ela era uma mulher extremamente religiosa, a dona Palmira. Ela era chamada de Beata, na pequena cidade do interior em que vivíamos. O presente que ela me deu foi um rosário. No dia que ela me deu o rosário,
ela me disse que estava bento, abençoado, e que eu o levasse comigo sempre na boleia do caminhão. E olha que eu não era assim um exemplo de homem de fé até aquela data, não. Mas era um presente dado com tanto carinho que na mesma hora que eu recebi, ali na frente da Dona Palmira, eu fui logo pendurando o rosário no retrovisor interno na cabine do meu caminhão. E falei para Dona Palmira: esse rosário nunca mais vai sair daqui, Dona Palmira. Ela ficou toda feliz, pois viu que eu gostei do presente recebido. E se de verdade eu soubesse tudo o que aquele rosário iria representar na minha vida, eu teria feito naquela hora uma festa ainda muito maior do que a que eu fiz. Usei tanto aquele rosário que fiquei conhecido no trecho como o Val do Rosário. Virou um apelido. O caminhoneiro, eu sou conhecido assim, o Val do Rosário. E vale aqui uma explicação. Assim que eu ganhei da minha sogra, eu agradeci pelo terço recebido. Eu falei: olha, muito obrigado pelo terço. E aí ela me explicou que não era um terço. Como assim? Eu não entendia. Ela me explicou: não, é que o rosário, ele traz um número de contas muito maior. Num rosário, para você ter uma ideia, até ali eu era o Valmir para ela. Para que você tenha uma ideia, Valmir, num rosário cabem 4 terços. Um terço é para 50 Ave-Marias e um rosário é para 200 Ave-Marias. Eu, de leigo, devido ao presente, aprendi então alguma coisa. E naquelas estradas solitárias e modorrentas, eu, enquanto dirigia, rezava as 200 Ave-Marias, ou seja, o rosário completo. Se cada Ave-Maria é uma rosa que oferecemos a Nossa Senhora, um rosário completo é uma cesta com 200 rosas para a Mãezinha do Céu. A Dona Palmira ainda acrescentou que o rosário que ela me entregava era para me proteger dos males e perigos das estradas. E como eu pretendo voltar algumas vezes ao seu canal para contar as histórias que eu vi acontecer de perto ou que colegas meus viram e viveram de perto, eu quero que os seus ouvintes me identifiquem daqui para frente, aqui no seu canal, como o caminhoneiro Val dos Rosários. É assim que eu quero ser conhecido aqui, porque foi um apelido que eu ganhei no trecho, do qual me orgulho e gosto muito. Hoje eu quero contar a primeira história da minha série. Meus amigos, naquele dia eu realizava mais uma viagem pelas estradas do Brasil. Eu estava a mais de 1.500 quilômetros longe da minha casa. Descarreguei o caminhão naquela empresa e de lá eu sairia vazio e só 300 quilômetros à frente é que eu carregaria novamente. Quem é caminhoneiro sabe que o caminhão carregado é uma coisa, mas ele vazio, ele fica muito parecido com um carro e ele desenvolve boa velocidade. Eu, sinceramente, estava me sentindo meio que pressionado pela chefia, porque o trecho que eu fiz com o caminhão carregado foi mais lento do que eu esperava. E eu agora tentava tirar a diferença naqueles 300 quilômetros sem carga. Só que, naquela noite, tudo o que eu queria era chegar logo na cidade de destino para carregar novamente e voltar o trecho com o destino da minha casa, mas com a carga toda no caminhão. Sem contar que eu estava doido, né? Para chegar naquela outra cidade, tomar aquele banho e esquecer do mundo por algumas horas. Eu estava cansado. O relógio no painel do Bruto marcava 10 horas e 15 minutos. E a estrada, meu Deus do céu, parecia interminável. Pelos meus cálculos, ainda faltavam uns 200 quilômetros para eu chegar. Mas as condições não ajudavam em nada. A chuva, que nem prevista estava, ela veio de repente. Primeiro, um chuvisco leve,
E depois, olha, Paulinho, um verdadeiro dilúvio. Sabe aquela chuva que cai, mas ela cai pesada, mas pesada mesmo. Fora trovões, os relâmpagos. A tempestade parecia decidida a testar minha paciência e habilidade de direção. Enquanto dirigia, eu pensava em como a minha vida tinha mudado naqueles últimos meses. Eu estava precisando ganhar mais. Silvana, depois de um exame, desses que a gente faz de farmácia, a Silvana tinha confirmado que ela estava grávida. E nós ainda nem éramos casados, éramos solteiros. Eu teria que me casar num certo espaço de tempo curto. Isso não era problema, porque eu amava a Silvana e queria muito me casar com ela. Mas seria uma barra dar notícia da gravidez para Dona Palmira, a minha sogra, a que me deu o rosário, que era tão religiosa, tão católica, sabe? E imagina, como é que a gente ia avisar para ela que a Silvana estava grávida? Ela pensava que a filha ainda fosse virgem. Ela queria que a filha dela se casasse na igreja de branco véu e grinalda, virgem, aquele sonho de mãe. A Dona Palmira confiava tanto em mim e seria uma decepção tão grande para ela agora. Oh, meu Deus, como é que eu faço para dar essa notícia para Dona Palmira? Eu vinha pensando nisso tudo. Desde então, as viagens noturnas como aquela se tornaram assim terapêuticas para mim, porque nessa hora eu parava assim, ia pensando na vida. Eu colocava uma velha fita cassete para tocar e ali estavam gravadas as minhas músicas. E deixava os meus pensamentos vagarem. Mas naquela noite, nem a música, na verdade, ajudava, porque a chuva, que começou com aqueles pingos grossos, de repente era pesada demais. E os limpadores de para-brisa não conseguiam dar conta. A visibilidade era péssima. E aquela estrada de serra, cada curva parecia mais traiçoeira do que a anterior. A única coisa que me mantinha focado era aquela vontade que eu tinha de chegar, sabe, inteiro. Ao meu destino eu queria chegar, lógico, inteiro e o mais rápido que fosse, o mais rápido possível, para poder cumprir a meta imposta pela minha chefia. De vez em quando, eu olhava para o rosário que balançava à minha frente e me lembrava de pedir proteção a Nossa Senhora. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembrava da Dona Palmira. Oh, meu Deus, como será que ela vai receber a notícia da filha grávida e ainda solteira? Foi então que eu a vi. No acostamento, bem antes de uma curva fechada, uma garota, uma mocinha, ela estava lá acenando. Me parecia desesperada acenando. Meu coração disparou na hora. Ela parecia tão fora de lugar e tão frágil. Olhando assim para a mocinha, ela deveria ter o quê? Uns 15, 16, 17 anos no máximo. Os cabelos longos e vestindo um vestido claro. Me pareceu esverdeado pela luz do caminhão. Ela deveria estar ensopada com aquela chuva toda. Mas o jeito como ela acenava, ela me parecia desesperada. E aí ela me fez frear o bruto. Eu sabia que era até imprudente a freada, mas o caminhão estava vazio. E eu senti até que ele deu uma derrapada ainda assim para o lado do acostamento. Com o caminhão carregado, obviamente eu não poderia fazer aquela manobra. Mas eu fiz. Pouco antes de parar, parei alguns metros adiante. Eu olhei pelo retrovisor, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Será que era real? Ou um reflexo estranho causado pela chuva? Mas lá estava ela, os braços magros levantados, acenando como que se a sua vida dependesse disso. Pensei que talvez
aquela mocinha estivesse perdida ou pior, tivesse sofrido algum acidente. Então eu destravei a porta e esperei que ela se aproximasse do caminhão, mas ela não veio até onde eu parei. No entanto, eu ainda via a sua silhueta um pouco mais atrás do caminhão. Quando eu tive a certeza de que ela não viria até onde eu estava, eu imaginei que talvez ela estivesse com medo de mim. Então, eu peguei uma lanterna que eu sempre deixava no bolso da minha porta, um compartimento de couro que eu mesmo instalei ali no bruto. Peguei a lanterna e desci do bruto, apesar da chuva. A chuva era gelada e o vento fazia cada passo parecer uma luta para mim. Eu fui caminhando no sentido da traseira do caminhão, caminhando até ela com a lanterna e tremendo ligeiramente na minha mão. Eu estava nervoso, lógico. Quem é que não ficaria nervoso numa situação dessas? Tentei chamar por ela, mas a minha voz quase que não se destacava no meio do barulho da chuva e do vento. Ei, foi o que eu falei e da forma como eu falei. Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Você está precisando de ajuda? Mas ela não respondeu, apenas ela ficou me encarando. E aí eu percebi que os olhos eram grandes e sombrios, fixos em mim de um jeito que me fez balançar, me fez hesitar. Quando eu me aproximei mais, algo me fez parar. Ela estava seca. Eu estou dizendo sim, ela não tinha recebido aquela água e chovia muito pesado. Aquele aguaceiro todo caindo e ela estava intacta, completamente seca. O cabelo seco, no vestido esverdeado, nenhuma gota d'água. E aquilo me deu um calafrio na hora. Ela abriu a boca e falou, a voz baixa, mas clara o bastante para eu ouvir, no meio daquela tempestade toda, e conseguir entender o que ela estava falando. Fica parado aí e ajude os outros motoristas. Ouviu? Fica parado aí e ajude os outros motoristas. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer com aquilo, ela levantou a mão e apontou assim para frente na direção de uma curva. Meu olhar seguiu o gesto automaticamente. Eu ainda não tinha entendido. Havia apenas a escuridão à minha frente e a chuva. Quando eu olhei de volta para ela, pasmem, a mocinha não estava mais lá. Sim, ela havia desaparecido. O meu coração quase parou nessa hora e de repente voltou, mas a bater de uma maneira tão apressada que parecia querer saltar do peito pela boca. Olhei ao redor. A minha lanterna na mão tremia e eu iluminei o acostamento vazio. Não havia sequer um rastro da mocinha, nada. Foi quando eu ouvi um som diferente. Um ruído baixo, mas distinto. Terra cedendo, como se algo estivesse desmoronando. Fez aquele barulho. Olha, eu nunca estive num terremoto, mas eu acho que terremoto é mais ou menos assim. Porque fez aquele barulho e até o chão onde eu estava tremeu. Eu corri de volta para o caminhão assustado e o pânico foi me empurrando até ele. Novamente, o motor que já estava ligado, eu apenas engatei a marcha e avancei devagar até a curva apontada por ela, mas o meu coração estava quase saindo pela boca. E então eu vi um imenso deslizamento de terra, mas caiu
praticamente metade de uma pequena montanha. E aquela terra era suficiente para cobrir a pista inteira. Havia árvores no meio que vieram junto, pedras imensas espalhadas. Se eu não tivesse parado por causa da mocinha, eu estava dentro daquele lamaçal e com certeza morto àquelas alturas. Fiquei ali dentro do caminhão, olhando para aquele cenário e tentando, enquanto isso, processar tudo o que se passava. Afinal de contas, quem era aquela mocinha? E como ela sabia o que iria acontecer? E acima de tudo, para onde ela tinha ido? Depois de alguns instantes ou minutos assim, paralisado, eu respirei fundo e decidi fazer algo. Lembrei que ela me havia dito: ajude os outros motoristas. O movimento praticamente era zero, porque a estrada já não era movimentada naquele trecho. E aquelas horas da noite, então, muito menos, e com aquela chuvarada toda, menos ainda. Tanto que nesse período de tempo, ninguém mais passara por ali. Mas eu consegui pegar o triângulo do caminhão. Apesar da chuva forte, consegui colocá-lo de pé e coloquei de pé na pista, assim, quase no meio da pista. E com a lanterna nas mãos eu fui sinalizando. Eu comecei a agir com a lanterna como se eu fosse um guarda rodoviário, sabe? Eu sabia agora que eu não deveria deixar nenhum carro passar por ali. Ou o acidente seria certo e com consequências gravíssimas. Para ajudar, a chuva deu uma diminuída. Enquanto eu esperava algum outro carro que viesse, a minha mente continuava girando em torno da mocinha. Meu Deus, quem era? Cadê aquela moça? Algo parecia não fazer sentido, porque ela parecia tão real, mas ao mesmo tempo, algo nela estava errado. Mais uns 3 minutos assim, e lá vem um carro. E quando eu vi aquele carro se aproximando, e numa velocidade até que boa, eu fiquei desesperado e eu fiz uma loucura. Então, feito um policial rodoviário, eu entrei na pista com a lanterna na mão e fui sinalizando e acenando com a mão, uma mão segurando a lanterna e a outra pedindo para que o carro parasse. Por sorte, era uma mulher dirigindo. E as mulheres são sempre mais cuidadosas, mas assim mesmo, ela teve que fazer uma manobra brusca para se desviar de mim, mas conseguiu finalmente parar o carro. Eu corri até o carro. O carro parou mais ou menos uns 50 metros à minha frente. Quando eu me aproximava, a mulher assustada, ela engatou a primeira, querendo sair com o carro, e eu gritei: por favor, não vá! Não vá, acidente à frente, não vá, caiu a barreira, não saia daí, não vá. Ainda bem que ela me ouviu e parou. Ela tinha visto o meu caminhão parado e com as luzes acesas. Então, eu já esbaforido, havia corrido até ela e falei: eu sou caminhoneiro, eu fui avisado do acidente e agora estou aqui e incumbido de avisar a todos. Instruí que ela parasse do outro lado do acostamento, com a frente do carro voltada para o caminho de onde vínhamos. A grosso modo, seria para ela ficar na contramão, dando sinal de luz, porque aquilo ajudaria os outros motoristas a pararem. E eu continuei com a lanterna na mão. Ela fez o que eu pedi e assim nós conseguimos parar mais uns 6 autos, 4 carros e mais 2 carretas. Eram caminhões pesados, mais 2 carretas. Finalmente, a polícia acabou sendo comunicada e rumou para o local. Com a chegada da polícia, eles se incumbiram de sinalizar o local, pois as pistas estavam tomadas de terra e qualquer acidente ali seria fatal. A polícia orientou
que devêssemos voltar e encontrar um caminho alternativo. Mas o meu caminhão seria o penúltimo a fazer isso, e depois o carro que era dirigido pela primeira senhora também o faria, o carro que eu lutei tanto para fazê-la parar. Como os policiais tiveram que ajudar na manobra das duas carretas que pararam antes, uma delas ficou praticamente atravessada na pista. A manobra era delicada e lenta. Então, enquanto eles ajudavam nisso tudo, eu fiquei conversando com aquela primeira mulher que parou. O carro dessa mulher estava cheio. No carro iam uma filha dela com duas netinhas, sem contar o genro que dormia com as meninas do banco de trás. Ainda falei: puxa, minha senhora, sua família inteira dentro do carro. Ela respondeu que sim, e que só lamentava a ausência do marido e da filha mais velha. É que o marido e essa filha tinham morrido num acidente naquela mesma estrada. E havia sido esse acidente num deslizamento de terra. Eu achei a história contada por ela incrível diante de tudo o que eu tinha vivido até ali, sabe? Achei a história fantástica. Foi quando, nessa hora, aproveitando que a chuva havia parado, essa senhora abriu a bolsa e tirou da carteira duas fotos. Uma era do marido dela falecido e a outra era da filha que morreu com o pai no acidente. E quando eu olhei na foto da moça, eu fiquei paralisado. Eu senti um frio correr no meu corpo. A identifiquei na hora. Era ela. A mocinha. Era ela a mocinha que me fez parar. O choque foi tão grande que na hora eu senti as minhas lágrimas descerem. A mulher viu a minha reação e perguntou admirada: moço, mas por que você ficou assim? E bastou a pergunta dela para que eu desabasse de vez num choro sem fim. Quando me controlei, aí eu contei para aquela senhora. Eu contei para ela e para todos os que estavam no carro, menos as crianças que ainda dormiam, sobre o ocorrido. Bem, aí foi a vez de todos chorarem. Ela, a outra filha e o genro. Um dos policiais ali presentes era um tenente, e ele vinha nos cobrar agora para que fizéssemos também a manobra de volta, uma vez que o caminho agora estava livre. Mas ao chegar, ele viu ali todo mundo chorando. Ele achou que ainda fosse pelo susto, mas o genro daquela senhora contou o que estava acontecendo para esse policial. E ele pediu para ver também as fotos. E o tenente Osório, ele se lembrou. Foi ele quem atendeu a ocorrência, e havia sido ele próprio que atendera a ocorrência e estava presente quando, com a ajuda de populares, conseguiram tirar a terra de cima do carro e encontraram os corpos de pai e filha. Ele reconheceu a mocinha e se lembrou. O acidente havia acontecido a uns 5 quilômetros à frente de onde estávamos. O tenente Osório também ficou bastante emocionado. Passada a emoção, eu me despedi do pessoal do carro e também do tenente. Aí eu fui para o meu bruto. Enquanto eu manobrava o caminhão, eu não conseguia parar de olhar pelo retrovisor, esperando ver a mocinha novamente. Mas o acostamento estava vazio. Peguei uma estrada secundária que passava por uma pequena cidade. Nessa cidade eu entrei, já era madrugada, e eu parei o caminhão bem no centro dessa cidade, na porta de uma igreja. Ali eu passei a noite. No dia seguinte cedo, eu fui despertado por vozes. Era o pessoal chegando para a primeira missa
que seria celebrada às 6 horas da manhã. Aí eu desci do caminhão, peguei o rosário que eu ganhei da Dona Palmira e fui participar da missa. Já dentro da igreja, quando o padre começou a rezar a missa, foi que eu descobri, porque ele falou que aquela era a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário? O rosário estava comigo. Nossa Senhora do Rosário é um título mariano que se refere à aparição da Virgem Maria a São Domingos de Gusmão, isso em 1214. Na ocasião, a mãe de Jesus entregou o rosário a um frade dominicano na igreja do mosteiro de Prouili. A devoção a Nossa Senhora do Rosário está associada à oração do terço, que consiste em meditar sobre os mistérios da vida de Jesus e de Maria. Inclusive, a festa litúrgica de Nossa Senhora do Rosário é comemorada no dia 7 de outubro, aniversário da Batalha de Lepanto. A devoção a Nossa Senhora do Rosário é enriquecida por muitas indulgências e ela é considerada, Nossa Senhora do Rosário, um remédio contra todos os males e pecados. No final daquela missa, eu fui conversar com o padre local e contei para ele sobre o acontecido comigo na estrada, que o nome da mocinha, eu já havia descoberto, era Lucinha, e pedi que ele rezasse uma missa por ela. Eu achei que o padre fosse ficar bravo comigo, pois os padres, eles não acreditam nessas coisas, mas ao contrário, ele me disse que eu havia tido um encontro com um anjo enviado pelo Senhor e que veio para salvar a minha vida e a vida da família do carro e de todos os motoristas que pararam em seguida. Disse que eu havia feito algo muito bonito diante dos olhos de Nossa Senhora do Rosário. Fiquei de novo emocionado e achei então que eu deveria contar para o padre sobre a minha sogra, Dona Palmira, e da gravidez da Silvana, a minha namorada, filha dela. Falei que eu e nem a filha dela sabíamos agora como dar notícia para ela sobre a gravidez. Ela ficaria muito decepcionada, principalmente comigo. O padre me chamou até a sacristia da igreja, onde havia um telefone, e perguntou se a minha sogra tinha um telefone na casa dela. A pergunta fazia todo sentido, porque naquele tempo era difícil que uma família tivesse um aparelho telefônico em casa. Falei que a Dona Palmira não tinha, mas a vizinha tinha, e era por lá que eu deixava os recados para a família quando eu precisava. Deixei um número com o padre e ele prometeu que mais tarde ligaria e pediria para a vizinha chamar por Dona Palmira. Ele se incumbira de dar a notícia sobre a gravidez da filha dela para Dona Palmira. Eu agradeci e fui embora. Não deu para eu cumprir a meta exigida pela minha chefia, mas o deslizamento da estrada era a melhor desculpa, era a justificativa para tudo isso. Quando eu já estava com o caminhão carregado, eu fui até um orelhão e eu liguei para a vizinha da minha sogra. Eu liguei para ela, eu queria saber como estava a Silvana. A vizinha, quando atendeu o telefone, já me deu os parabéns, pois eu seria papai. Ué, nossa, mas ninguém sabia? Como ela sabe agora? Sim, era o padre que tinha ligado e falado com a minha sogra. A vizinha então me contou que todos estavam bem e felizes. Quando eu cheguei, fui recebido com festa. O padre tinha razão. Na estrada, naquela noite, eu recebi a visita de um anjo do Senhor, que para mim tem nome. E o nome é Lucinha. Ela tinha me salvado. E não só a mim, mas a família dela que vinha na sequência. E todos os outros motoristas que pararam.
Mas afinal de contas, por quê? E por que eu? Talvez nunca eu fosse saber essa resposta. A única coisa que sei é que eu nunca mais passei por aquela estrada sem me lembrar dela. E toda vez que eu lembro dela, eu faço questão. Eu pego o rosário e vou rezando as minhas 200 Ave-Marias. É só a minha obrigação que eu cumpro. Chamo a Lucinha de a mocinha da chuva. E essa é apenas a primeira história da minha série. Quero voltar aqui no seu canal, se os seus ouvintes me permitirem, para contar muitas outras histórias. Quero ser identificado, conforme já dissera, como Val, o caminhoneiro do Rosário, o caminhoneiro Val do Rosário. Vou ficar esperando a opinião de todos vocês.